Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Felipe Porto, especialista de marketing aqui na Hatch Incorporadora, e hoje vou falar um pouco sobre o mercado imobiliário, mas mais especificamente sobre o nosso lançamento do ano passado, que foi o High Vila Clementino, e sobre como esse case de sucesso foi o melhor investimento no mercado imobiliário do ano passado. Eu venho aqui com o nosso convidado especial, que é o Anderson, nosso diretor comercial aqui na Hatch, que vai falar um pouco mais sobre o High Vila Clementino e todo o lançamento. Boa tarde, Felipe. É um grande prazer para todos nós podermos eternizar esse produto que trouxe e nos traz tantas histórias e aprendizado, não é? Não, realmente, assim, é muito louco como tudo começa com um terreno aqui, vários terrenos que terminam num condomínio super completo. Completíssimo, né? Lazer no rooftop, uma piscina maravilhosa, pool lounge, uma sauna seca, uma bela de uma vista no 25º andar na nossa área de lazer, fora ainda o que a gente tem no térreo, quadra de beach tênis, para tudo quanto é esporte de areia, fora outras tantas coisas que se a gente fosse ficar aqui conversando ia ficar a tarde inteira aqui. Uhum. Para começar, Anderson, o High teve um ótimo desempenho no mercado. Você pode falar um pouco mais sobre o que você acha que causou esse desempenho? O Rai teve uma ótima aceitação. Nós lançamos dia 26 de outubro, salvo engano, praticamente novembro. O empreendimento foi. A gente já está tendo quase 70% vendido já em menos de 100 dias do lançamento. E o que nós acertamos foi sempre naquilo que eu sempre dizia nas nossas reuniões. Você fez os 4 P's: produto, preço, premiação para corretor e propaganda da qual você faz parte, aí não tem erro. Bom, e para começar, Anderson, o High Vila Clementino teve uma ótima aceitação no mercado. E o que você acha que... Você pode me contar um pouco mais sobre o desempenho de vendas? Sim, o Rai nós lançamos praticamente dia 26 de outubro, é novembro, para falar a verdade, do ano passado. Ele teve uma boa aceitação porque o empreendimento em si, nós, como sempre falei nas nossas reuniões, a gente sempre acertou, se a gente acertasse os 4 P's do produto, produto, preço, premiação para corretor e propaganda da qual você faz parte, cara, não tem erro. Sim. E qual que você acha que foi o grande diferencial aqui no High? Além do produto, tem vários, né? Mas assim, além das plantas que são maravilhosas, a configuração do produto, a localização aqui é muito boa, muito boa. Porque a Vila Clementina, ela é, digamos assim, o maior polo de saúde do país. Então você também está muito próximo, a menos de 10 minutos de bike, do Parque de Ibirapuera. Você ainda tem o maior polo de saúde do Brasil. A Vila Clementino, além de tudo isso, uma localização maravilhosa, você está localizado, você tem próximo daqui 3 maiores faculdades: ISPN, Unifesp e a Belas Artes. Além de você estar a 5 minutos a pé de 2 estações de metrô, que traz muita valorização. Fora isso, a gente está do lado do aeroporto de Congonhas, né? Sim, menos de 10 minutos de carro. Só que sem o barulho da rota de avião, como é o nosso vizinho aqui, o bairro de Moema. E sem também o preço do metro quadrado que é cobrado lá. Só vantagem no Raio Vila Clementina. Não, e aí é muito bom, né? É melhor você acordar com o barulho dos passarinhos cantando do que com aquela barulheira de avião. Mas não só o aeroporto, né? A gente está do lado da 23 de maio, que, para quem conhece aqui São Paulo, sabe, você chega rapidinho na Paulista, lá no Planalto Paulista também, e na região do Paraíso, a cidade inteira praticamente. Mas um outro tópico que eu queria trazer aqui para a gente conversar é que precisa entender que a incorporadora, o papel dela não é simplesmente chegar em um terreno, ver o que quer fazer e construir, né? Vai muito além disso. Então, o que a gente fez aqui no High Vila Clementino, que é essencial, é muita pesquisa de mercado. Então, que teve parceria com os Apimóveis que a gente fez para poder pesquisar sobre a região, sobre o público, enfim. É muito importante que a gente saiba, aqui na região, qual é a maior demanda por tipo de apartamento. E desses tipos de apartamentos, quantas pessoas vão morar, qual é o tipo de pessoa que vai morar lá. Enfim, tudo isso é muito importante a gente saber, né? Sim. A gente sempre faz, isso é da maioria das incorporadoras, a gente sempre faz uma pesquisa de mercado mais a fundo. Não só eu, principalmente eu da área comercial, eu tenho que envolver qual é o tipo
de cliente que eu desejo e que a região precisa. Então, a gente sempre faz uma pesquisa na micro-região e na macro-região. Aqui teve uma grande necessidade de um projeto que, hoje em dia, por incrível que pareça, a tendência é mais o compacto, então, nos nossos estúdios, de 26 metros. Uma planta que é a mais pedida do mercado imobiliário, não só da região, é a planta de 34 metros com vaga. E eu tenho a outra planta, que é de 50 metros, dois dormitórios, sendo uma suíte, que ela atende um outro público. Então, o Rai Vila Clementino, ele é um produto que se encaixa em várias perspectivas, tanto de cliente final como de investidores. Então, assim, sempre quando a gente vai entrar num produto, começa a primeira pesquisa da micro-região para saber como que está funcionando a região, qual é a pedida, qual que é a demanda que tem ali. A gente também vê a oferta dos nossos concorrentes. E nesse inteirinho a gente já vai começando a pesquisar terreno, a aquisição de terrenos. E aí sim começa todo o desenvolvimento imobiliário, que junta com os nossos parceiros, AP Imóveis, outras entidades de inteligência imobiliária. E a gente sempre, é lógico, ativamente... Né? E aí, depois que a gente tem o projeto formatado, aí entra mais a minha área, que é precificação e condição de pagamento, para tentar bater a concorrência. E dessa parte comercial, o que você faz muito, né, através das pesquisas é, estudando a concorrência, chegar no melhor preço, né, para o orçamento. Sim, é porque nós do comercial, a nossa estrutura é o quê? Qual que é o nosso objetivo? Eu olho o produto da minha concorrência e olho o preço. E aí eu vou ver o meu valor dentro disso. Como na concorrência aqui na região, a maioria dos meus concorrentes utilizam um estilo de obra que é alvenaria estrutural, e eu entro com a estrutura convencional, que é uma obra que chega de 12% a 18% mais cara do que essa obra, e eu ainda consigo, com toda a tecnologia embarcada na minha obra, porque tijolo por tijolo não se pode. Tanto é que um carro tem 4 rodas de volante e tem variedade de preço por causa da tecnologia embarcada. É o caso do Rai. Então, assim, nós sempre estamos tentando e buscamos, é lógico, na medida do possível, dentro da viabilidade financeira, fazer com o melhor preço, com o melhor produto. Por isso que eu volto a falar que o Rai conseguiu o equilíbrio e aí nós tivemos esse sucesso de vendas. Não, e é incrível, né? Que a gente ficou com um preço melhor que a concorrência na região, apesar de ter o melhor tipo de construção. Mas explica um pouco mais para o pessoal, que eu acho que talvez nem todo mundo saiba como que funciona, né? A diferença entre a alvenaria estrutural e a alvenaria convencional. A estrutura convencional. A alvenaria estrutural funciona assim, você vai fazer o prédio, então você tem a base com os alicerces, tudo, só que todo o andar de cima ele fica sustentado pelas colunas e paredes do andar de baixo. Uhum. Na estrutura convencional, é laje, e aí tem uma certa tecnologia, que daí o pessoal da engenharia é mais detalhado quanto a isso, ele pode explicar melhor. É laje e coluna nas vigas, tudo feito ao mesmo tempo. Então, assim, você tem um vão livre, então você ganha opções de planta na estrutura convencional, que às vezes a gente até mesmo já pode optar, dar essas opções para os clientes, no caso do apartamento de 2 dormitórios, por exemplo, que eu dou com living estendido, ou closet, para ficar com um quarto maior. Também, o perigo é, toda alvenaria estrutural, você peca muito com paredes. Então, assim, vou dar um exemplo chulo aqui, mas um prego na parede para pendurar um quadro pode te trazer problema. E a obra é mais cara porque a RAT prima por um quesito básico de uma empresa que quer deixar a sua marca, fazer seu brand no mercado. Eu vou entregar um produto que na longevidade, não aqui na parte de lançamento, que todo decorado é lindo e maravilhoso, mas ao longo do tempo, ele vai fazer questão e ter orgulho de ter um Rai. Ou RAT, um produto RAT. No caso, o Rai aqui, Vila Clementino, é o que a gente está usando como parâmetro de conversa. Eu fico imaginando até, né? Pensa num consumidor, o cara vem aqui na região, quer comprar algum apartamento e encontra uma incorporadora renomada no mercado, tem várias aqui, que fazem os seus prédios em alvenaria estrutural, né? E aí se muda para lá, acha que realizou o sonho do apartamento próprio, acha que pode fazer o que quiser no apartamento, mas descobre que não pode quebrar uma parede, não pode fazer nada lá. Inclusive, desculpa te cortar, mas é assim, eu tenho até uma grande aqui que foi nossa concorrente, lançou um preço um
pouca coisa mais... Um pouquinho coisa mais alta, a única que chegava muito próximo do nosso valor de mercado realizado, né? Renomadíssima. Ela lançou em alvenaria estrutural 22 apartamentos por andar com 3 elevadores. Nossa. Então já imagina. Fora que eles não possuem terraço técnico. Então, ou seja, toda a área de a condensadora do ar-condicionado vai ficar igual aqueles prédios antigos, tudo para fora, pendurado, assim. Nossa. E aquecimento central, ou seja, você vai dividir água com todo mundo. Aqui é tudo individualizado, aquecedor de passagem, tudo. O meu terraço técnico fica para dentro da fachada. Então, tudo isso lá na frente, quando eu falar mais para frente, quando a gente for conversar sobre valorização de região, essas coisas, isso faz um detalhe, faz uma diferença quando eu entregar o carro de 4 rodas igual o outro vai entregar. Só que daí a tecnologia embarcada faz a diferença e o nome da marca fica para trás. Não, e honestamente, eu nem sabia que ainda era permitido construir prédio assim com a máquina, né, do ar-condicionado do lado de fora, porque você só vê isso em prédio antigo, né? Sim, mas eles inovaram o antigo, né? Só que inovaram para o lado pior da coisa. E um dos pontos que tornam o RAI tão assim diferente no mercado é sua versatilidade, né? Que é um produto muito bom, tanto para investidor quanto para moradia, realmente. O que você pode falar mais sobre essa versatilidade do RAI? Então, dentro daquele nosso sistema de pesquisa de mercado sobre demanda e oferta da região, a Vila Clementino ela atende a um grande público de locação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem rápido e sucinto, que é o que mais acontece aqui nessa região. Nós temos muitos residentes de medicina que vêm aqui na Unifesp ou vêm fazer especialização. Então, você tem um público que vai atender uma locação para uma única pessoa, por isso dos nossos apartamentos singles, estúdios. Você já vai ter aquele cara que é um pouquinho mais, precisa de um carro, e ele já é um outro nicho. Então, assim, ele vai para o nosso apartamento de 34 metros com um dormitório. Já tem a família que atende a 2 vertentes, que é a família para moradia, ou, no caso, como nós temos aqui um grande polo de saúde, nós temos várias pessoas que vêm de todos os estados do Brasil. Sim. E um acompanhante fica no hospital e, às vezes, a família tem que ficar muito próximo. Então, um apartamento de 2 dormitórios atende isso maravilhosamente bem. O de um dormitório também, como um estúdio, como um caso de apoio. E também você tendo esse público-alvo, você foca os investidores, que ele tanto pode migrar do short stay, que é a locação que todo mundo conhece hoje, das plataformas digitais, Airbnb, Charlie, essas coisas. Você também ainda tem a locação tradicional, que é a de long stay, a de longa duração. Então, o RAI ele consegue suprir de acordo com a demanda que hoje é existente. E a nossa pesquisa já projetou lá na frente. Isso dá uma certa variação em rentabilidade, mas é normal, porque se eu aumento a oferta, a demanda ainda é muito alta na região, eu supro a demanda, isso só vai dar uma variaçãozinha em termos de diária, no caso, e de locação. Sim. É isso daí que faz a variedade. Não, eu acho que também uma coisa que ainda agrega mais é que o condomínio é muito completo, né? Então, tem algumas coisas que não são nem um pouco usuais, como a quadra de esportes na areia. Você não vê muito, principalmente aqui na região. Então, para você jogar beach tênis, um futebol... Vou até te cortar um pouco. O nosso empreendimento é o único que tem quadra de esporte de areia. É verdade. Na micro-região, ninguém tem quadra de areia. Sim. E ainda por cima, né, do lado da quadra de beach tênis, tem um bar de apoio, então se estiver revezando com outras pessoas na hora do jogo, você consegue ficar lá, pega uma cerveja na geladeira, alguma coisa para poder aproveitar o dia inteiro. Sim. Pensamos também muito nos bichinhos, né? Porque muitas pessoas hoje em dia não têm filhos, mas tem um cachorro que tratam como filho. Então a gente pensa nessas pessoas. Tem um espaço de pet place para você passear com o cachorro dentro do condomínio e também o pet care. Então você não precisa submeter o seu bichinho a todo o estresse de ir para um pet care externo, né? Sim. Dentro do condomínio, você mesmo ou uma pessoa contratada pode dar banho nesse cachorro ou gato. Mas o que eu acho que é muito legal, ainda mais por ser jovem, por ter feito faculdade há pouco tempo, é muito legal que tem as bicicletas elétricas compartilhadas no condomínio. Então a RAT está disponibilizando algumas bicicletas elétricas para quem estuda aqui na Unifesp, na SPM, em qualquer um desses lugares, pode ir todo dia para a faculdade, rápido,
de graça com a sua bicicleta elétrica aqui no condomínio. Sim, sim. Além também, pensando até, né, fazendo um gancho de atrativos, a gente pode até também lembrar da área de office que nós temos dentro do empreendimento. Que um diferencial, além da sala de reunião, o co-work, nós vamos ter os phone booths, que são cabines para... Hoje em dia, como é normal, todo mundo fazer call, nós pensamos nisso e colocamos 2 phone booths, que mais esse estilo, se atualizando à modernidade dos jovens como você. E, além do mais, assim, pensando em investimento e atratividade e comodidade para os moradores do prédio, nós temos uma loja de 102 metros que ela vai atender tanta rua. Meu, é excepcional, é interessantíssimo. Nós já estamos conversando com algumas dessas grandes redes aí, com lojas de conveniências 24 horas. Ou seja, você nunca vai precisar ou vai ficar sem comer alguma coisa ou beber alguma coisa. Porque além das vending machines que nós vamos ter no hall, ainda vai ter uma loja de conveniência de 24 horas à sua disposição. Então, 7 dias por semana, 30 dias por mês, todo aquele negócio. Vai ser muito legal. Sim, não, vamos combinar também um parênteses aqui. Eu e você, que a gente gosta de sorvete, tem que falar para todo mundo que aqui na região tem algumas sorveterias muito boas. Então, Maravilhosas. Mas mais tarde a gente passa lá. Sim. Eu não vou falar o nome porque por causa de royalties, essas coisas, então a gente não vai fazer essa propaganda gratuita. E para quem está buscando um bom investimento no mercado imobiliário, por que o High Vila Clementino é um bom investimento? O High Vila Clementino, além de ter sido e ser um sucesso, a gente ainda tem algumas unidades aqui a serem vendidas. Infelizmente não é igual antigamente quando eu comecei no mercado, que a gente zerava o produto em um dia de lançamento. Mas assim, se você for pegar o investimento imobiliário, ele tem que ser um dos investimentos que o investidor faz. Não coloca tudo no mesmo, os ovos todos na mesma cesta. Então, o meu estilo de investir, tudo vai depender do jeito que ele compra. Que é o quê? Hoje eu posso te falar que o investidor, sabendo pesquisar, entendendo a demanda e conhecendo o produto, o RAI foi um sucesso por causa disso. Onde ele tem um investimento a longo prazo de 30% a 35% do valor do imóvel, por exemplo, que é a nossa condição de pagamento. Ele, investindo esse dinheiro ao longo desses 34, 36 meses de obra, esses 35%, quando ele olha percentualmente o retorno financeiro que ele tem com a locação, fazendo a jogadinha de financiamento pós-obra dos 65%, 60%, e ele vê o valor que ele investiu e o que ele realmente tem de retorno, bate em torno de 1,41, 1,82. Tudo vai depender do estilo de locação que ele fizer, tanto no short stay como no longa duração. Porque aqui no long stay a gente tem uma demanda que supre. Mas quando você está no short stay, por exemplo, aqui falando sobre Airbnb, você vai ter uma sazonalidade, ou seja, em dezembro, janeiro e fevereiro, você tem picos de taxa de ocupação. Então, hoje, vamos falar o estudo que nós fizemos hoje em termos de locação tradicional, que é aquela da lei do inquilinato, longa duração, 30 meses ou mais, e a de short stay, que é por diária. Em termos de investimento, por exemplo, hoje um estúdio aqui, na região, de um imóvel usado, sem estrutura, sem nada, é mais ou menos de 2 a 2.500 por mês. O nosso estúdio está estimado e vai ficar em torno de 2.900, 3.000 reais. Só que você agrega valor à sua locação. Então você vai ter um condomínio de 250 aproximadamente, a partir de 250 no estúdio, até quase 480 parece, não salvo engano, não lembro o número exato. Mas até R$500 o condomínio. Barato. E um IPTU condizente com a região daqui, da Vila Clementino, que já é diferente do IPTU de Moema, por exemplo, ou Paraíso, que é muito mais caro. E Jardins. os dois do lado, né? E nós estamos do lado, E eles estão... A diferença é que um é vizinho e nós estamos depois do vizinho, só isso. Então, assim, você vai ter um retorno financeiro muito bom. E tanto nos dois tipos de locação e revenda futura, hoje em dia o mercado especulativo, que é esse da revenda propriamente dita, então hoje ele coloca 30%. O imóvel em si valoriza 30%. Ou seja, ele conseguindo uma revenda, é lógico, o produto tem que ter liquidez. É o nosso caso. Em menos de 100 dias, nós já estamos batendo quase 70%.
Então você tem que fazer aquela continha. Vai ter muita oferta no futuro? Vai. Hoje uma taxa de... Voltando para o Airbnb, desculpa, só para não pular. No Airbnb, hoje, a gente tem o quê? Hoje uma taxa de ocupação está virando em torno de 63%, 65%. Mas eu não posso esquecer que eu venho para o mercado aumentando a oferta. Dentro dessa pesquisa, eu também incluo meus concorrentes. Então, hoje uma diária está em torno de 350 a 450 reais num estúdio. Estou falando no valor bruto. Lá na frente, o que vai acontecer? Eu aumento a oferta e a demanda continua a mesma. Espero que não aumente, porque o polo maior aqui é saúde. Eu espero que nem tantas pessoas fiquem doentes no Brasil para ter que vir para cá. Mas eu tenho ainda os médicos, os alunos, essas coisas, estudantes de outras das faculdades, no caso SPN e Belas Artes, que não tem nada a ver com a medicina da Unifesp. Mas eu já tenho, sempre vou ter uma demanda boa, uma boa demanda. No estudo que a gente fez, foi um estudo projetado para quê? Se eu colocar uma taxa de ocupação de 53%, ou seja, eu tenho 16 dias de ocupação dentro de um mês, que é uma visão pessimista, tá? Não é nada otimista, ou como todo mundo vê. A maioria do mercado apresenta sempre uma coisa assim, a taxa de ocupação de 70%. É muito fácil fazer essa conta, mas eu quero ver você chegar nessa conta. E assim, e hoje é 70%, mas você tem que colocar também o futuro. O futuro você vai aumentar a oferta. E quando a oferta aumenta, para você manter uma taxa de ocupação, você tem que diminuir o valor da diária ou o valor da locação. Só que o RAI ele é tão completo que o que é legal, ele tanto atende locação tradicional como Airbnb, porque a nossa convenção de condomínio não veta isso. Então, assim, o produto ele é tão encaixadinho, que é mérito de toda a RAT, não é só de um departamento ou de outro, é do conjunto, pessoal de arquitetura, de projeto, legalização, comercial, marketing. Tudo isso faz um conjunto com que o RAI Vila Clementino casou muito bem com a região. E agora a gente tem ainda um agregante maior, que é o quê? O Banco do Brasil, que veio junto com a gente, que vai ser o garantidor da obra e o financiamento, a produção é concedido pelo Banco do Brasil. Sim, isso é muito bom que passa mais segurança também, né? Credibilidade. Alguns investidores que querem comprar 1, 2, 3 apartamentos, que tiveram alguns casos, os caras realmente... É óbvio que tudo daria certo, mas eles têm uma segurança a mais. Sim, falar a verdade, a RAT, graças a Deus, o financiamento à produção, que é obtido junto ao Banco do Brasil, é mais para dar mais segurança e credibilidade para o cliente, porque caixa nós temos. Sim. Seria muito melhor para a gente não ter que pagar juros para o banco. Mas como a gente envolve que a RAT está num processo de formação de branding, essas coisas, então isso sai um pouco da verba do marketing, entrou para a minha verba de incorporação e a gente está fazendo, porque o Banco do Brasil quer queira, quer não. A partir do momento que... O que faz mais uma empresa ter marca? É sucesso no resultado dos seus produtos. A gente não tem capital aberto, então a gente não precisa só lançar para o valor da ação. A nossa valorização está focada no produto e na formatação e solidez que a marca pode ter para o futuro. E para quem está buscando um bom investimento no mercado imobiliário, o que torna o RAI Vila Clementino uma oportunidade imperdível? Além do preço de partida, que é o preço de aquisição hoje, o meu é o melhor da região. Então, pegando meus concorrentes, você vai ter já uns 15% de delay. Eu tenho 15% de delay perto deles. Eu estou abaixo em 10, 15% Bastante. deles. Muito. Se você pegar isso e ainda levar lá para frente, ou seja, você vai me pagar 30%, 35%. A valorização em si do imóvel, do mercado, gira em torno de 25% a 35%. Vamos ser pessimistas, 25% de valorização. Você pagou 35%, nós estamos falando de quase 80% de retorno financeiro no mercado especulativo. Fora ainda que você tem a vertente de não tirando o mercado a longo prazo, que é a locação propriamente dita, que na minha opinião é o melhor ainda daqui. O especulativo é ótimo, mas o melhor é você ter uma alocação a longo prazo, do qual você consegue, entre o capital investido e o que vai te retornar, 1,51 por mês, na média, sendo pessimista. Não, e é muito legal também, até pensando no investidor que pensa em alugar aqui o apartamento, vamos supor que ele está passando alguma necessidade, o cara precisa vender o apartamento. Você, vendendo apartamento, ter essa valorização de em torno de 25%, 30%. Sim, do valor final. Porque se você pegar mesmo o que ele colocou de dinheiro,
perto do que ele colocou, chega perto de 80, 120. A gente está sendo muito pessimista de uma valorização, é lógico. A liquidez que ele necessita é que vai fazer a grande diferença do lucro que ele vai obter. Sim. Se ele tiver tempo, time, porque a gente acredita assim, a gente fielmente, a gente acredita que o RAI até a entrega ele esteja 100% vendido. Porque é lógico, agora a gente entra numa velocidade de vendas muito mais... Infelizmente, nossos amigos aqui vão embora, ele vai cair um pouco a velocidade de vendas. Mas isso é normal do mercado inteiro. Mas nesse momento, que ainda nem começaram as obras, é muito bom porque o comprador tem uma condição de pagamento desacelerada. Né? Sim, bem facilitada. A gente trabalha como o mercado imobiliário trabalha. Todo contrato é corrigido pelo INCC, que no fim das contas, para nós, incorporadores, na ponta do lápis, o índice que o INCC apresenta não é o igual ao nosso custo real, porque às vezes eu tenho fase de obra, que eu vou comprar aço, o aço subiu 15%, e o INCC deu 0,30%. Então, a gente nunca vai acompanhar o índice na ponta do lápis mesmo. O meu custo é muito maior do que o INCC. O INCC é apenas para dar um equilíbrio contratual e a gente poder chegar perto do mercado. Bom, e além dos investidores, uma ótima estratégia para vender rápido um empreendimento é você convencer os corretores a quererem vender o empreendimento, né? E como que foi essa aceitação dos corretores? Na parte das equipes de venda, que aqui nós trabalhamos com a lançadora, a Lopes e a Hat Brokers, uma que a gente chama no mercado de house, que é a imobiliária da própria incorporadora. Então nós fizemos várias campanhas, você sabe muito bem disso, o marketing foi muito ativo nas nossas campanhas. E na estratégia comercial, a gente sempre, naquele comecinho que eu falei, um dos P's era premiação para corretor. Então, nós colocamos algumas metas que foram atingidas e eram atingidas. Nós conseguimos chegar no esperado. Então, nessa parte, nós demos certo. E você pegar várias promoções paulatinas. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. A gente tem o corretor Camisa 10, que são uma espécie de uma campanha semanal, onde nós premiamos o primeiro ao quinto colocado. Em dinheiro mesmo, porque acaba funcionando como uma ajuda de custo para o corretor, porque, afinal de contas, nenhum corretor tem salário. Sim, então, meritocracia eu acho que é bem importante para o cara realmente investir no nosso produto, né? O corretor que mais trabalhou, desenvolveu o trabalho e teve mais resultado. Ele, além da venda, além de tudo, e mesmo quando ele não vender, ele alcançando uma colocação, o Camisa 10 paga semanalmente. Então, isso ajudou muito. Outra coisa também é que o mercado inteiro já se adaptou, é o canal de parcerias. O canal de parcerias, hoje, é o caso do RAI, tá? O caso do RAI, ele está dentro da expectativa do mercado, que é o quê? Ele está atingindo de 30% a 35% do VGV total de vendas. VGV é valor geral de vendas, desculpa. Senão eu fico falando tecnicamente, o pessoal às vezes... Então você pega o corretor parceiro, que não é dessas duas lançadoras, dessas duas imobiliárias que fazem o plantão, eles trazem o seu cliente de carteira e aí nós os remuneramos. A nossa remuneração ainda é uma das melhores, porque nós fazemos de acordo com a proposta, a gente dá uma participação em premiação para o próprio corretor autônomo imobiliário. Hoje temos várias plataformas digitais que funcionam como imobiliário, que venderam muito bem aqui e continuam vendendo. Hoje mesmo nós estamos aqui com 2 vendas acontecendo. Sim. E para esses corretores parceiros que têm interesse em vender algumas dessas unidades remanescentes aqui do RAI, como que eles podem vender? Cara, é simples, ó. Acho que vai aparecer um site aqui embaixo. Pode contatar a gente, o nosso canal de parcerias vai te atender com o maior prazer. E antes de encerrarmos, Anderson, que mensagem você deixa para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer aqui o RAI Vila Clementino? Bom, primeiramente, só fugindo um pouco do protocolo, eu vou primeiramente agradecer a toda a equipe RAT, você, todo mundo, desde o nosso segurança até o nosso grande fundador, que sempre nos disse, melhorar vira vida, se a vida melhorar vira uma festa. Infelizmente, os nossos decorados acabaram. Você, quando estiver vendo esse podcast hoje, os nossos decorados chegaram ao final, porque dentro de uma etapa estava previsto isso, uma hora ele ia acabar para a gente começar a obra. Então, eu peço a vocês, encarecidamente, que acessem o nosso site, porque nós teremos todos os tours virtuais dos dois apartamentos lá.
No mais, é muito obrigado mesmo. Bom, então é isso que o Anderson falou. Para quem tem interesse ainda, seja você corretor ou um potencial consumidor, você pode entrar em contato conosco através do site oficial do empreendimento, que é o raivillaclementino.com.br, ou o da incorporadora mesmo, que a gente já mostrou, mas vai estar aqui na tela também. E aí lá você encontra o nosso telefone de WhatsApp, o e-mail, da maneira que você quiser conversar conosco. Anderson, muito obrigado pela presença aqui no podcast. Obrigado aí por assistirem e até a próxima. Até a próxima.